O Jornal das 10 está de volta e em um dia cheio no Senado foram aprovadas a indicação de Cristiano Zanin ao STF e também o texto base da nova regra fiscal. Quem participou ativamente dessas duas discussões foi o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde houve a sabatina de Cristiano Zanin. Ele está aqui, depois desse dia intenso, para conversar com a gente. Eliane Cantanhede também participa comigo dessa entrevista. Antes de tudo, senador, queria agradecer a presença do senhor ao vivo no Jornal das 10. Sei que foi um dia corrido, um dia intenso, então agradeço muito a presença do senhor. Uma ótima noite. Eu que agradeço, Nilson, a você, a Globo News, a Eliane. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse dia importante na história nacional. Falando em conversa, senador, já quero começar com uma conversa importante que o senhor teve no dia de hoje. A gente conversava aqui um pouco antes de entrarmos no ar, que foi com o presidente Lula. Estava fora do país, acompanhando a sabatina de Cristiano Zanin, né, a votação tanto do nome de Zanin quanto da âncora fiscal. O senhor teve uma participação fundamental para garantir a aprovação do nome de Zanin. Queria ouvi-lo, então, sobre dois aspectos. Primeiro, o que fez Zanin ter o apoio, inclusive, da oposição e conseguir essa ampla margem? E o que o senhor conversou com o presidente Lula, o que ele queria saber aí no meio dessas votações todas? Nilson, na verdade, o presidente Lula ligou para o líder Jacques Wagner. E eu tinha me ausentado um pouco da presidência da comissão para ir até o gabinete da presidência da comissão. E o Wagner estava conversando com o presidente Lula. E, lógico, evidente, tratando da expectativa da votação da comissão e também para tirar algumas dúvidas se ainda hoje, diante do adiantado da hora, iríamos deliberar no plenário do Senado Federal a indicação. E como, sendo aprovado ou não na CCJ, a mensagem é encaminhada para o plenário, eu acabei, o senador Wagner estava conversando com o presidente, eu entrei na sala e acabou que eu troquei uma palavra com o presidente dizendo da nossa expectativa muito positiva em relação à sabatina, à arguição do indicado, que ainda estávamos procedendo lá na comissão, e também da expectativa da aprovação na CCJ e ainda hoje no plenário, como foi o que ocorreu. De fato, Nilson, o doutor Cristiano é uma pessoa muito preparada. No começo, ainda, quando se cogitava o nome de outros pretensos candidatos a essa vaga remanescente com a aposentadoria do professor Lewandowski, sempre se cogitou a possibilidade de que pudesse o presidente da República indicar o doutor Cristiano Zanin. E nos últimos dias, quando se concretizou a indicação, uma coisa muito relevante que eu percebi, que acho que isso foi também um ponto muito positivo para essa votação expressiva de hoje no plenário, e expressiva na CCJ, porque na CCJ, dos 26 membros, o doutor Cristiano teve 21 votos sim e 5 votos não. Então foi expressiva também, já começou com uma votação expressiva na CCJ, foi a disposição do indicado de percorrer o Senado Federal e compreender que a indicação desse cargo relevantíssimo, ela é feita consorciada com a sabatina e com a aprovação do Senado Federal. Eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, até um tanto pessoal, porque o senhor é considerado, eu acho que o Nilson concorda comigo, como o grande cabo eleitoral do Zanin lá no Senado. Foi impressão minha ou o senhor ficou muito emocionado quando anunciou a vitória dele? Eu estava com um grupo de pessoas assistindo, todo mundo disse, será que o Davi Alcolumbre vai chorar? O senhor ficou emocionado? Não. Quem chorou foi o senador Wagner. Está nos anais já. E até cumprimentei o Wagner, Eliane, porque a gente vive uma vida tão corrida, pressão de todo lado, no Senado, na atividade política. E quando um senador da República, da estatura do senador Wagner, que tem uma biografia longa de mandatos, como líder do governo, faz uma fala emocionada na comissão, e falou por último, pediu para falar por último, ele estava escrito no meio da reunião, ele pediu para fazer uma permuta com o senador Paim, e que ele queria agradecer no final da votação. Então, ele ficou muito emocionado,
eu tenho certeza absoluta que ele ajudou a construir com o presidente Lula essa votação também. O Wagner foi muito importante, assim como todos os outros senadores. Na verdade, é uma tensão, a gente fica ali numa tensão e, na verdade, o meu sentimento de gratidão naquele momento não foi pelo placar do indicado agora ministro do Supremo Tribunal Federal, foi pela condução da comissão. A gente já viveu tantos embates na Comissão de Constituição e Justiça, em outras sabatinas de outras autoridades, onde a gente viveu um clima tenso de agressão. E a gente está vivendo isso ao longo desses últimos 6 meses, ainda essa polarização na política nacional. E isso foi levado para o parlamento. E a gente continua, a oposição, o governo, nessas críticas, de certo modo, muito agressivas, como se nós continuássemos num terceiro turno eleitoral. E aquela minha manifestação foi a manifestação de gratidão a todos os senadores que na comissão compreenderam a importância e a relevância da sabatina e o papel da sabatina. E eles, até os que votaram contra, que se manifestaram contra, foram 34 senadores inscritos, e até os que votaram contra o indicado fizeram a sua manifestação com elegância, como manda o decoro. Então, a minha gratidão foi aos membros da comissão por compreenderem a importância e o significado da votação. Eu queria falar, senador, sobre diálogo, sobre conversa, sobre articulação política. O senhor acaba se tornando o principal articulador do governo dentro do Senado Federal. O senhor é do União Brasil, o senhor conseguiu ali naquela negociação emplacar 3 ministérios, né, da integração, das comunicações e também do turismo. E agora a União Brasil se encontra num momento determinante dentro do governo, especialmente para a bancada na Câmara, né, com a eventual mudança de Daniela Carneiro. Queria ouvi-lo sobre isso, se isso afeta a relação do senhor com o governo, se a troca de Daniela Carneiro por Celso Sabino é aprovada pelo senhor e resolve a relação do governo com a União Brasil, especialmente na Câmara dos Deputados. Como o senhor observa essa mudança? Fazendo uma contextualização do Congresso brasileiro, eu faço uma análise aparentemente simples, mas ela é numérica do ponto de vista da Câmara e do Senado. Você tem hoje na Câmara dos Deputados o partido do presidente da República, eu acho que, se não me engano, com 66 deputados federais. No Senado Federal, o PT, se eu não me engano, tem 9 senadores. Então, este governo e a proposta da construção da aliança para a governabilidade, na construção deste governo de coalizão, quando o presidente da República convida não só a União Brasil, mas o MDB para fazer parte do governo, o PSD para fazer parte do governo, o PDT, o próprio PT, o PSB, é a construção e o desejo do governo de fazer a maioria na Câmara e no Senado. E essa maioria passa por uma composição. E essa composição que dará a consistência necessária e o apoio necessário para que o governo imprima a sua agenda. Se a gente avaliar, o voto de confiança que o Congresso está dando para este governo vem desde a PEC da transição. Deixa eu lhe perguntar. Quando nós construímos essa proposta de emenda constitucional. O Senado deu 58 votos, 58 a 18 para o Zanin e 57 a 17 para o arcabouço fiscal. Essa é a base do governo ou foi uma coincidência, senador? Eu até acompanhei quando o presidente Rodrigo abriu o placar da votação e pensei justamente nisso, fazendo uma confidência para você. Eu acho que hoje, no Senado Federal, há uma grande boa vontade de todos os senadores de ajudar e apoiar a agenda do governo. Isso já está demonstrado. Vou só voltar um pouquinho, desde a PEC da transição, quando o presidente da República não tinha tomado nem posse, o Senado e o Congresso Nacional entregou um instrumento importantíssimo para que o governo pudesse existir financeiramente, do ponto de vista fiscal, no ano de 2023. E essa votação de 58 para o doutor Zanin
e de 57 para âncora, por arcabouço, ela representa, de fato, um número que a gente entende no Senado Federal que é um número de votos que o governo tem no Senado com essa construção, com essa aliança desses partidos que estão apoiando o governo. Então, eu acho que o governo tem hoje a grande boa vontade do Senado, dos senadores, dos partidos aliados, e esse número chega, assim, acho que entre 55 e 60 votos. E, de fato, pode ter sido uma feliz coincidência, mas é a demonstração da quantidade de votos que o governo tem no Senado Federal no dia de hoje. Agora quero falar dos desafios do governo na articulação. Voltar para a questão do União Brasil, que eu quero ouvi-lo sobre Celso Sabino e Daniela Carneiro, sobre o Ministério do Turismo, se isso resolve a situação do governo com a União Brasil, que o senhor consegue entregar no Senado, mas tem muita dificuldade, Elmar Nascimento, de entregar na Câmara votos até esse instante. E também da relação entre o Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, porque eu soube que o presidente Lula escalou o senhor para fazer essa intermediação. Inclusive, a Câmara está muito ali, digamos assim, incomodada com o que foi adicionado pelo Senado na âncora. Como resolver essa situação? Então, duas perguntas em uma. União Brasil, Ministério do Turismo e relação Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Câmara e Senado. Primeiro, registrar que esse impasse no Ministério do Turismo se deu a partir de um momento de uma decisão pessoal da deputada Daniela e um grupo de deputados do União Brasil do Rio de Janeiro de entrarem na Justiça pedindo a sua desfiliação do partido. É natural, Nilson, que um partido se sinta representado numa construção, numa aliança com quadros do partido. Então, de fato, isso levantou um questionamento na Câmara dos Deputados em relação à permanência da deputada Daniela, hoje ministra do Turismo. O que eu sei de informação da construção política do partido é que há um alinhamento do partido na Câmara dos Deputados para a indicação do deputado Celso Sabino na vaga da deputada Daniela, que pede na Justiça sua desfiliação. Se você me perguntar do fato concreto, do motivo que levou a deputada Daniela a pedir a desfiliação, eu não posso me manifestar porque é o direito de um deputado, de um senador, filiar ou não, ou se desfiliar de um partido. Mas, de fato, da questão partidária, o deputado Celso Sabino reúne todas as condições na bancada, inclusive tem uma lista de apoiamento de mais de 50 deputados federais, fizeram formal no grupo da bancada, ou seja, numa bancada de 59 deputados. Um deputado reunir mais de 50 apoiamentos para a sua indicação a este cargo de ministro do Turismo, mostra que a Câmara está unida em torno dessa, não dessa troca, simplesmente por uma troca, mas dessa nova construção da Câmara dos Deputados na relação com o governo. Mas por que o presidente Lula, depois de um manifesto tão expressivo da bancada da União Brasil, está demorando tanto? O que está acontecendo? É porque tudo tem o seu tempo. Como é? Ele é o presidente da República. Ou a sua negociação? Não, ele é o presidente da República, cabe a ele a decisão de fazer a substituição. Eu tenho certeza que ele está ouvindo todas as lideranças do partido, tanto na Câmara quanto no Senado, como as lideranças nacionais do partido, e está fazendo a reflexão do melhor momento para tomar essa decisão. Eu percebo que e sinto a sinalização por parte do governo de fazer, sim, esta mudança para atender essa demanda do partido na Câmara, para se ver representado na pasta com um deputado filiado ao partido. Então, nesse caso concreto, eu acho que nos próximos dias a decisão ela é pessoal do presidente, mas eu volto para o início da minha manifestação. Se construiu-se um governo de coalizão com os partidos aliados, é mais do que justo, é mais do que natural que no decorrer da caminhada de um governo possam acontecer alterações, substituições, para que esse alinhamento se dê da melhor maneira possível. E eu acho, vamos aguardar, eu acho que com essa substituição, a minha opinião, enquanto filiado ao partido que está acompanhando de perto esse processo, será um gesto grandioso para essa melhoria do ambiente com a União Brasil na Câmara dos Deputados.
E eu não queria encerrar sem deixar o senhor complementar. Segunda parte da questão, relação Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Como está essa relação? A âncora pode representar mais um desafio para essa relação, porque os deputados não gostaram das alterações. Como o senhor tem atuado nisso? E o governo tem que contemplar de alguma forma Arthur Lira também nessa composição? Nilson, isso é uma decisão política institucional do governo. A única ponderação que eu faço em todas as reuniões é que a eleição do presidente Arthur Lira se deu numa conjugação e foi o maior número de votos da história de um presidente da Câmara, foi a votação do presidente Arthur. Se eu não me engano, 467 votos. Exatamente. E nos 467 votos, os partidos que são organicamente vinculados ao PT, PCdoB, PDT, PSB, teoricamente centro-esquerda ou esquerda, apoiaram o presidente Arthur. E os partidos de centro-direita também apoiaram o presidente Arthur. Qual é a minha reflexão a todo instante? É que se teve o apoio de todos os partidos para a eleição do presidente Arthur, é justo e natural que o presidente Arthur se sinta contemplado ou faça parte dessa construção, já que ele tem mostrado boa vontade em todos os momentos para ajudar na agenda do governo. Você não nega apoio, você não nega ajuda, mas você precisa retribuir. Então, eu reconheço que o presidente Arthur Lira é uma liderança consolidada, teve o apoio do PL ao PT, e é razoável que sentar numa mesa e dialogar nesse processo de construção de uma base concreta e sólida que possa dar garantia e tranquilidade para o governo imprimir a sua agenda, será necessário esse diálogo muito próximo com o presidente Arthur. Por isso que eu me envolvi tentando fazer com que o governo compreenda o papel relevante do presidente Arthur e que o governo possa, a partir das demandas, dos questionamentos do presidente Arthur para esse grupo de partidos aliados ou deputados aliados que querem apoiar a agenda do governo, possam se sentir contemplados de uma maneira ou de outra. Já que a gente está terminando e ele vai brigar comigo, ele vai me dar uma bronca? Não vai. Uma pergunta bem rapidinha, com uma resposta rapidinha. Como é que está a negociação do Arthur Lira, com a sua ajuda, para incluir PP, republicanos e até uma parte do PL ali na base governista? Eu posso dizer o meu desejo? Eu gostaria muito que o governo fizesse uma construção política, institucional com o presidente da Câmara, que já mostrou e já deu gestos significativos que quer ajudar o governo. Como se dará esse formato? É uma decisão do governo com o presidente Arthur. Senador Davi Alcolumbre, agradeço demais a presença do senhor ao vivo aqui no Jornal das 10, depois desse dia muito intenso de votações importantes no Senado Federal. Muito obrigado e uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço, Nilson, o seu convite. Eu agradeço a Eliane e agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o Brasil um pouco do que a gente viveu no dia de hoje no Senado da República. Agradeço também demais, Eliane Cantanhede, minha amiga, pela participação ao vivo aqui no Jornal das 10 da entrevista.